Olá pessoal, vim contar para vocês um pouquinho dessa minha última leitura, primeira leitura do ano, primeira leitura de janeiro, tudo que deixamos inacabado. Olha, primeiramente, me surpreendeu muito, tá? Porque por mais que a gente goste daqueles romancezinhos clichês, né, que a gente sabe do Felizes para Sempre no final, aquela historinha toda, essa é uma história diferente. Primeiro, eu gosto de personagens assim, mulheres fortes, não que não são mulheres inabaláveis, não é isso. Mulheres que mostram suas fraquezas, mas de alguma forma elas conseguem perceber que aquilo é uma fração delas, entendeu? E essa história é a história, a personagem principal, né? É a Georgia, que é uma mulher que acabou de se separar, né? Ela é recém-divorciada, que acabou também, está pelo luto, não só pelo divórcio, mas está também o luto pela sua bisavó, que é quem era sua mãe, que cuidava dela assim como se fosse mãe, né? E ela tem vários problemas também familiares, assim, vários problemas com a mãe. A mãe também tem, sabe, tem uma moral duvidosa, assim. E o ex-marido também fez ela sofrer muito. Foi um casamento bem doloroso para ela, que terminou de um jeito bem doloroso. Ele era um cineasta conhecido, então o divórcio saiu em todas as capas de revista e jornal e e canal de fofoca, essas coisas todas. Bem, a Georgia Statham, a gente vai conhecer ela no decorrer da leitura, então não vou dar spoiler, você vai se apaixonar por essa mulher. Mas a história, né, o plot se passa ela tendo que recomeçar a vida depois desse divórcio, e ela volta para casa. Ela tá em Nova York, né? Ela volta para o interior, acho que é numa cidadezinha do Colorado, e a bisavó já faleceu tem um tempo, e ela vai voltar para casa da bisa, né, que é a casa dela agora. E nesse meio tempo ela passa numa livraria para ver né, como que tá a procura dos livros, enfim. E aí acaba encontrando um autor de um best-seller que é super arrogante, que ela acaba não reconhecendo ele de cara, fala para ele que detesta os livros daquele autor, tudo sem saber que ele é o autor. E aí depois, quando ela chega na casa da bisa, essa bisavó dela é uma autora super renomada, assim, super estrela no mundo, sabe? Já escreveu mais de 70 livros. Então, assim, bem renomada mesmo, tá? E aí, só que ela, com a morte dela, ela deixou a herança toda para caridade, deixou a Georgia cuidando, né, das fundações, administrando tudo, e descobre-se que ela tem um livro que está inacabado, né, uns manuscritos que é meio autobiográfico, assim, sabe? E ela ainda não terminou. E aí a mãe dela, que é uma mulher assim que eu não entendi também assim muito o porquê dela, não sei se ela é narcisista, sabe? Uma característica assim. Eu acredito que seja esse o tom para ela, sabe? Uma mãe narcisista. Ela descobre esses manuscritos e ela quer vender para uma editora. Só que o livro não está terminado. E assim, a princípio, a Georgia não quer vender. Ela não quer que esse livro seja editado, né? Não quer que esse livro seja comercializado. Mas aí a mãe dela faz toda uma chantagem emocional lá e consegue vender. Mas aí ela coloca lá umas regras, tudo. E aí, enfim, aí a editora escolhe um autor para, né, terminar esse livro. E é claro que o autor é o cara escroto lá da livraria que ela conheceu, né, gente? Que também é um autor reconhecido de romances, assim, de final feliz, sabe? E ela fica meio assim no começo, mas aí coloca todas as regras dela, falando que tudo bem, ele vai escrever, mas vai ser do jeito dela, ela que vai escolher o final. E aí começa toda essa trama, todo esse enredo que é, gente,
muito bacana. Ou seja, se ele vai ter que escrever, né, esse livro, ela passa os manuscritos, ela lê e passa os manuscritos para ele em cópia, porque os manuscritos da bisa dela nunca saíram da casa, ela sempre manda as cópias dos manuscritos, ficam na residência. E aí o livro se passa assim, um capítulo é o livro que eles estão escrevendo e o outro capítulo é a história atual. Então vai intercalando entre a história da bisa, da Scarlett Stanton, acho que é uma coisa assim o sobrenome, não sei pronunciar, e o da Geórgia, né? E o Noah, que é o autor best-selling, é o Noah. Então fica revezando entre um capítulo e outro. Então são duas histórias de amor de formas completamente diferentes. A história da bisa dela começa na Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, então tem muitos nuances assim sobre a guerra, acontecimentos históricos e como se desenvolveu todo esse romance durante a guerra, ela inglesa e ele, o Jameson, é americano, né, é piloto de avião, então assim, incrível, gente. E o final, surpreendente. Olha, o plot twist desse livro é maravilhoso, assim. E olha que eu já li muito livro e esse foi surpreendente. Foi um plot, assim, diferente, que eu nunca tinha lido ou parecido. Então foi muito legal. Sobre o livro, gente, eu tenho um livro físico e também no Kindle, né, o livro digital, porque assim eu leio em todo lugar que eu esteja, em qualquer momentinho, no celular, no computador, no Kindle, e quando eu tô em casa leio no físico, né, mas vocês sabem, eu gosto de carregar. O livro é da Rebecca Yarros, tá? Ela é bem conhecida, agora o próximo livro dela, que eu vou ler até, tá muito hypado nas redes aí, que é a Quarta Asa. Vou me dar essa chance de ler, porque me falaram que é uma romantasia. Eu não sou muito de romantasias, né, assim, de coisas muito fantasiosas, mas eu vou me dar, né, vou me permitir experimentar essa nova leitura. É um livro, olha, não é muito grosso, deixa eu ver a quantidade de páginas. Ele tem 429 páginas, mas a gente lê, gente, assim, olha, é uma leitura muito fluida. E como que é intercalado, né? Um capítulo contando o livro da Scarlett e o outro falando ali dessa nova geração, né? Que é do Noah e da Geórgia. Então, assim, é bem rápido de ler, muito, muito fácil de ler. É uma leitura bem compreensível, uma leitura bem dinâmica, assim, e te pega, entendeu? Porque você quer saber mais, e aí você não consegue parar de ler. Se você, então, ficou curioso, querendo saber mais sobre tudo que deixamos inacabado, gente, leiam, procure no Kindle, procure na livraria perto da sua casa, peça na Amazon, chega rapidinho, mas leiam, coloquem aí, ó, próxima leitura para vocês, tudo que deixamos inacabado. E depois vocês comentem aqui se vocês leram, o que acharam, e se vocês não leram ainda, se vocês ficaram curiosos, querem saber mais, me conta aqui nos comentários, tá bom?